Olá, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Faz parte da sua reflexão normal, cotidiana, que mundo nossos filhos vão enfrentar? Muito bem. Eu tenho um filho de 9 anos e tenho uma filha de 36 anos. E nos dois casos foi muito diferente, até porque o ambiente em que eu vivia era muito diferente. E hoje eu tenho uma preocupação sempre muito grande. Não é só o mundo que vai estar aí para o meu filho viver, e sim que filhos eu vou deixar para esse mundo. Especialmente para quem mora fora do país, que é o meu caso, eu sou brasileiro, moro nos Estados Unidos agora, trazer o meu filho para cá na época com 7 anos teve consequências muito positivas e algumas questionáveis. As positivas são diversas. Um mundo aberto, novo para ele, nova cultura, um novo idioma, abrir a cabeça para que ele possa perceber o tamanho desse mundão que ele vai tomar conta, né? E as consequências não tão positivas, por exemplo, foi de que eu me senti um pouco culpado por tê-lo trazido para cá e tirado da escolinha que ele estava, dos amiguinhos que ele tinha, da família toda, de todo o ambiente que ele estava acostumado. É como um novo nascer, né? É um novo parto. Você tira daquele ambiente e leva para outro. Isso, talvez inconscientemente, eu tenha tentado compensá-lo de alguma forma. Algumas formas muito boas, dando mais atenção para ele, estando mais com ele, levo na escola, pego da escola, ajudo nos deveres de casa, passeio muito com ele. Mas também posso ter ultrapassado alguns limites quando enchi ele de mimos e presentes. E meio que criei uma bolha para protegê-lo de qualquer outra influência que pudesse ter negativa da vinda para um país como os Estados Unidos. Porque aqui não é tão simples como, por exemplo, no Brasil, essa troca de afeto, abraços, beijos, os comentários muito, às vezes até íntimos, né? Aqui as pessoas são mais pragmáticas, são diferentes de nós, nem melhor nem pior, somente diferente do estilo brasileiro. E ele também passou por isso, então eu protegi, meio que criei uma bolha para que ele não sofresse. Mas eu depois me perguntei, que tipo de gente eu estou preparando para esse mundo? Alguém protegido por mim? Porque Deus há de ser muito misericordioso e permitir que eu vá embora antes dele. Será que ele vai estar preparado para enfrentar isso tudo aqui? Será que ele vai estar preparado para conviver com gente que não o ama tanto quanto eu amo? Como é que será a reação dele quando não estiver mais dentro dessa bolha protegido? Se eu tiver condições de, ao não estando mais aqui, deixar para ele um patrimônio, será que ele está preparado para gerenciar esse patrimônio, esse legado que eu estou deixando para ele? E pior, se eu não tiver condições de deixar um patrimônio, um legado financeiro para ele, será que ele vai ter condições de criar o próprio? Essa é a diferença fundamental que me veio à cabeça pensando em sucessão, pensando em herdeiros. Eu quero deixar herdeiros ou quero deixar sucessores? Mesmo que não seja para dirigir a empresa que eu trouxe para cá, que ele vai tocar a vida dele no formato que ele quiser. Mas será que ele está preparado para seguir um caminho de correção, de liderança, de trabalho em equipe, ter conceitos fundamentais enraizados que façam com que ele siga um caminho correto? Isso me fez questionar a forma como eu educo meu filho aqui. A minha filha está com 36 para 37 anos, é uma advogada brilhante, está no Brasil com a família dela. Continuo sendo pai apaixonado, mas eu já não tenho tanta interferência no processo educacional dela. No meu filho, sim. E não é só interferência, é responsabilidade. Que tipo de filho eu vou deixar para esse mundo? Então, se eu tiver condições de entender esse equilíbrio entre amar profundamente e educar para a vida, possivelmente ele vai ser, além de herdeiro, um sucessor do legado que eu tento deixar para ele. Porque isso é a única coisa que a gente tem, na verdade.
dinheiro, patrimônio, a gente perde e ganha. Agora, confiabilidade, credibilidade, honra, se a gente perde, é como um cristal. Dificilmente a gente consegue repor. Tudo que eu desejo para o meu filho é que ele possa dormir bem toda noite, andar de cabeça erguida o tempo inteiro, sem ter ninguém lhe apontando, ou por agressões, ou por desrespeito, ou até, pior, por desonestidade. Mas como a gente fazer isso nesse processo em que a gente se sente um pouco culpado por trabalhar muito e os filhos estarem em casa, às vezes com seu videogame, com seu telefone, com melhor companhia? Eu acho que hoje ele tem mais tempo com os amigos virtuais dele do que com a família, comigo, com a minha esposa e com as outras pessoas que fazem parte desse núcleo familiar. Então a minha preocupação sempre é a gente questionar. Eu não tenho a pretensão de trazer qualquer solução porque eu ainda não a encontrei. Mas esse caminho na busca da solução, da resposta, é que me faz trazer isso para a gente refletir juntos. Será que o que a gente está fazendo hoje está colaborando para que nossos filhos sejam independentes, autossuficientes, seguros, maduros, felizes? Ou nós estamos mantendo uma bolha de proteção para que ele fique muito feliz enquanto a gente está aqui? E quando eu não tiver mais, como é que vai ser a vida dele? Então a pergunta sempre que eu me faço, cada vez que eu presenteio, cada vez que eu aceito um mimo, aceito às vezes ele está precisando desse afago, né? Essa insegurança, e eu aceito isso naturalmente, será que eu estou ajudando ou eu estou prejudicando? Imaginando um filho mais velho, 18, 20 anos, será que ao cobrir as despesas do cartão, será que continuar dando mesada, será que continuar a protegê-lo é a melhor forma de prepará-lo para o mundo? E como é difícil dizer não para um filho. Como é difícil dizer não quando ele, com aquela carinha dele tão linda, diz para mim: pai, eu queria esse presente, eu queria ganhar esse videogame, eu queria ir a algum lugar. E você tem que dizer que não pode, ou porque você não tem tempo, ou porque não tem dinheiro, ou porque não tem que ter tudo mesmo. Educar é dizer não. Amar é dizer não. Porque o mundo vai dizer isso para ele. Ninguém vai tratar o meu filho melhor do que eu trato. E quando eu não estiver mais aqui para protegê-lo, quem vai fazer isso? Claro, quando eu digo isso, eu digo pai e mãe, evidentemente, né? Então, qual é a nossa intenção? É ter filhos extremamente felizes temporariamente, enquanto eu consigo protegê-lo e dar tudo para ele? Ou prepará-lo para ser feliz pelos seus próprios caminhos, os seus próprios passos? Através de decisões que ele vai tomar sobre a vida dele, baseada no legado que eu estou deixando para ele. Um legado de seriedade, de honestidade, de correção, de fraternidade, de ajuda ao próximo, de generosidade, de gratidão. Eu não vejo muitas crianças gratas por tudo que tem. Eu, às vezes, vou para o parque com ele, Disney, Universal, os parques que a gente tem aqui maravilhosos em Orlando, e ele reclama da fila. Reclama que está demorando para entrar, reclama que está calor. Quantas pessoas no mundo queriam estar no lugar dele? Ele está reclamando de um detalhe insignificante diante de tudo que eu proporcionei. Será que foi certo? Será que eu devo dificultar um pouco mais esse processo para que ele aprenda comigo que a vida não é tão dura? E como fazer isso amando tão loucamente como eu amo meu filho? Como dizer para ele que não pode se eu posso? Pensando que eu quero preparar o meu filho para esse mundo, entregar um legado dos meus filhos para que o mundo seja melhor. Se a gente puder refletir qual é o equilíbrio disso, talvez a gente possa ajudá-los. Eu não sei quanto tempo ainda tenho, eu espero que muito, eu já pedi que não me leve enquanto eu não pedi, mas quem determina não sou eu, é o grande Pai. Será que meu filho hoje já está preparado para seguir o caminho dele? Com 9 anos, dificilmente. Então eu peço todos os dias, me dê mais alguns anos para que ele esteja pronto para enfrentar esse mundo muito difícil, muito competitivo que a gente tem aí fora. Reflitam sobre isso. Se tiverem alguma contribuição, manda aqui para a FCU. A FCU é um espaço acadêmico, cultural, em que a gente pode trocar essas ideias e crescer com esse intercâmbio de opiniões. Ok? Grande abraço para todos.
Fiquem com Deus.